Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 20 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês sobre o que fazer quando um espírito ruim vier a encarnar em um dos filhos de vocês. O adulto ruim se torna um idoso ruim. Um idoso ruim morre como uma pessoa ruim. E não é por isso, pela sua morte, que ele passará a encarnar como uma pessoa boa. Assim, aquele que morre ruim reencarna como alguém ruim. Não é a morte que vai fazer com que o espírito transcenda a maldade, transcenda a ignorância e alcance o conhecimento e a bondade. Portanto, é natural que quando uma pessoa morra ruim, ela renasça ruim. Todos os pais acham que os seus filhos são as pessoas mais boas, inteligentes e iluminadas do mundo. Entretanto, não é isso que se percebe. O adulto ruim vem de uma criança ruim. Há crianças que são ruins. Da mesma forma, há idosos ruins, porque o adulto ruim se tornou um idoso ruim. Então, em todas as fases da vida humana, aquilo que o espírito é, seja ignorante ou conhecedor, seja bom ou ruim, seja para o bem ou para o mal, ele irá manifestar. A primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer para lidar com o problema de ter em sua família um espírito ruim encarnado como um dos seus filhos é reconhecer que isso é possível, estando aberto a essa possibilidade, da qual ninguém está sujeito a não passar. O pai e a mãe devem estar preparados para lidar com isso através de conhecimento, sabedoria e amor. O pai e a mãe devem ter empatia para perceber aquilo que o filho pode estar sofrendo. E o pai e a mãe devem estar abertos e preparados para ter a ciência do que o seu filho está fazendo e daquilo que o seu filho é, sem que ele veja o seu filho através das amarras do ego, porque o ego naturalmente vai empurrar o pai e a mãe para uma ilusão do filho, para que o pai e a mãe vejam o filho não como ele é, mas como os pais gostariam que o filho fosse. Então, os pais devem estar atentos às maldades das crianças, à ruindade das crianças, à falta de carinho das crianças, à falta de amor das crianças. E os pais têm que estar atentos àquelas crianças que têm prazer em ferir o amiguinho, aquelas crianças que têm prazer em quebrar as coisas dentro de casa, em quebrar os seus brinquedos, em mentir, em causar dor a outros seres vivos, sejam crianças ou animais. Aquelas crianças que não têm interesse algum nas coisas espirituais. Aquelas crianças que não conseguem se abrir a um mero conto bíblico. Enfim, inúmeros sinais conseguem fazer com que os pais percebam que a criança é um espírito ruim. E ninguém está livre disso. Então, quanto antes os pais perceberem que a criança é um espírito ruim, mais cedo e mais saudavelmente eles vão conseguir lidar com isso. É muito comum que em grupos escolares hajam crianças que comecem a perceber que os outros amiguinhos são pessoas mais do bem, são pessoas mais ligadas à família, e quando se existe um espírito ruim envolvido nisso, a criança começa a tentar causar um desconforto, um conflito, um atrito entre as crianças que estão do outro lado do polo da energia. Então a criança que é um espírito ruim, ela vai estar em atrito com as outras demais crianças que seriam espíritos mais bons. Uma forma de lidar com um espírito ruim numa criança, quando o pai percebe ou a mãe percebe que é uma criança ruim, que é um espírito ruim, é ter mais um filho. Porque na providência divina, o modo como as cores espirituais lidam com o espírito ruim numa família é através de uma nova
emanada de energia através de um novo encarne de uma outra alma. Quer dizer, quando há uma criança ruim numa família, a próxima criança que vier pode compensar isso, sendo um espírito muito bom. Então, quando há um espírito muito ruim, uma criança muito ruim, é bom que se tenha um outro filho para que essa criança tenha um irmão positivo para poder compensar esse lado negativo dela. Essa outra criança, esse outro irmão, vai equilibrar a questão familiar da bondade e da ruindade entre as crianças, e também esse irmão, que seria um espírito mais bom, vai ajudar esse seu irmão, esse outro espírito, a melhorar um pouco, tornando um ser mais familiar, um ser mais amigável, um ser mais amistoso, um ser mais carinhoso e um ser mais amoroso. Então os pais devem estar atentos, devem buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar empatia com a criança, conhecendo as cores espirituais, para identificar os sinais de que é um espírito ruim e ter mais um filho. Porque esse irmão vai poder fazer muito mais por esse espírito ruim do que os próprios pais. Esse espírito ruim, ele naturalmente vai mirar mais no irmão do que nos pais. Mirar no sentido de focar a sua vida. Então, esse outro irmão vai equilibrar as coisas. No mesmo sentido, o desenvolvimento da criança com uma educação religiosa também vai ajudar a controlar os impulsos negativos da criança, fazendo com que ela passe a infância dela no ponto negativo e já começando a adolescência num ponto mais neutro, equilibrado, para depois começar a trabalhar o lado positivo, o lado do bem. Então, o que se conclui? Que espíritos ruins crescem, morrem, reencarnam e continuam ruins. Não vão renascer como espíritos bons. Todos devem estar prontos para a realidade.